Olá, meu nome é Pablo Vilaça, eu sou crítico de cinema e diretor do portal Cinema em Cena. E hoje, no sétimo dia, enfim, no dia de hoje, do Festival de Berlim, eu assisti a mais 5 filmes. O primeiro foi uma coprodução Alemanha, Estados Unidos e México, chamado Soy Nero, que é um filme que gira em torno de um menino de 17 anos, o Nero do título, Nero Maldonado, que ele é mexicano e ele quer ir para os Estados Unidos. Então ele tenta cruzar, a gente acompanha os esforços dele para cruzar a fronteira ilegalmente. Quando ele chega nos Estados Unidos, o filme acompanha enquanto ele visita o irmão, e parece que o irmão está morando numa mansão, até que ele descobre que não é bem assim, o que para o espectador é claro desde o primeiro momento que não era assim. Então o que o filme trate aquilo como uma revelação já é um negócio estranho. Ele pega carona com um cara que tem uma teoria conspiratória, enfim. Acontecem alguns incidentes até que ele se alista no exército norte-americano, e a segunda metade do filme é basicamente ele servindo e enfrentando problemas e tal. É difícil, o filme ele é tão sem foco, porque assim, só quando o filme termina e aparece, não é spoiler, tá? Não estou contando o que acontece. Mas quando o filme dá uma mensagem aos soldados, é dedicado aos estrangeiros que servem o exército americano, e como o exército americano não necessariamente trata eles bem, aí que você entende o que o filme está querendo fazer. Mas até ele entrar no exército, por exemplo, já foi metade do filme, já aconteceram várias coisas que tomaram um tempo imenso de tela e que não tem importância nenhuma para a narrativa. Então é um filme sem foco. Esse Soy Nero é um filme fraco. O segundo filme que eu vi no dia foi Genius, que gira em torno da relação do editor Max Perkins com o escritor Thomas Wolfe no início, final da década de 20, início da década de 30, e a maneira como eles trabalham juntos nos dois livros do Thomas Wolfe. Eles são interpretados no filme pelo Colin Firth e pelo Jude Law, e esse é o grande chamariz do filme, realmente. Assim, a dinâmica entre eles, as performances. O Colin Firth cria um personagem introspectivo, que jamais tira o chapéu. Aliás, é interessante no filme que eles conseguem transformar o simples gesto de tirar o chapéu em algo significativo. E o Jude Law com uma performance grandiosa, cheia de maneirismos, para mostrar não só a fascinação do Thomas Wolfe pela vida em si, mas sugerindo até uma personalidade um pouco maníaca, vamos dizer assim. E o filme também tem a Nicole Kidman, Laura Linney, Guy Pearce. É um elenco bem forte, embora esses outros, tirando a Nicole Kidman, que tem uma participação um pouco maior, o Guy Pearce e a Laura Linney pouco fazem, mas fazem bem o que fazem. E a Nicole Kidman tem uma oportunidade de criar um arco dramático um pouco mais definido para sua personagem. E o foco do filme basicamente é esse. O atrativo do filme é a relação entre os dois, e principalmente a maneira como o editor se revela importante ao guiar o Thomas Wolfe até a versão final do seu livro, e mostra não só a importância de um bom editor, mas o carinho deles pela palavra, pela construção cuidadosa do texto. E isso eu achei fascinante. Eu gostei muito desse Genius. O terceiro filme que eu vi no dia foi o Chirac, do Spike Lee, que é um filme cheio de energia. É um filme... Se o Soy Nero tinha uma mensagem que ele não sabia muito bem como passar, o Spike Lee praticamente grita a mensagem dele o tempo inteiro. Mas funciona, não é um filme de pregação, vamos dizer assim. É um filme que ele é um grito de revolta, de protesto, em relação, como resposta à brutalidade policial, principalmente em direção aos jovens negros norte-americanos. E inclusive o filme é muito tópico nesse sentido, porque ele cita vários casos recentes que aconteceram nos Estados Unidos, e é um grito de revolta contra essa brutalidade policial, e inclusive questionando o verdadeiro apartheid econômico que existe nos Estados Unidos. Tem uma cena, aliás, com o John Cusack, que faz um padre no filme, que ele tem um monólogo, deve durar uns quase 10 minutos, e é sensacional. O John Cusack faz muito bem a cena, e o texto é um texto muito bom. O diálogo, o monólogo dele nessa cena é muito forte, é uma mensagem muito forte. Além disso, o filme, tecnicamente, a direção de arte, os figurinos principalmente, eu não consegui lembrar, mas eu tenho que ver se foi indicado ao Oscar, mas se não foi um roubo, porque os figurinos do filme são fantásticos e ajudam a contar a história. E o Samuel Jackson, então,
principalmente, as roupas que ele usa no filme são muito interessantes, são marcantes. Curti bem esse Chirac, que aliás acaba sendo um dos filmes mais otimistas do Spike Lee. Otimista a ponto de chegar ao tópico. Bom, o quarto filme que eu vi no dia foi What to Invade Next, do Michael Moore, que é um documentário do Michael Moore. Então é um filme também que grita sua mensagem desde o início, é um filme que tem suas pinceladas de humor, é um filme longo, mais longo do que deveria ser, e não parte de uma premissa muito original, não. Basicamente ele visita vários países para mostrar o que esses países têm que os Estados Unidos podiam tomar. E não de recursos naturais, mas de ideias, de sistemas, por exemplo. É interessante como o Michael Moore ele fica impressionado quando ele visita a Itália e ele descobre que lá existe 13º, existe licença maternidade, existe férias remuneradas. Também ficaria surpreso com o Brasil nesse sentido. Aliás, o Brasil é citado 3 vezes rapidamente no filme. Um, por ter eleito uma presidenta mulher. Segundo, por ter universidade pública e gratuita. E terceiro, por ter reduzido a idade que permitia o voto. Então, é um filme, assim, eu concordo com as ideias que o filme traz, com a admiração que ele tem pelo sistema carcerário, por exemplo, da Noruega, pela admiração que ele tem pelo sistema escolar da França, pelo sistema escolar da Finlândia, enfim. Mas não traz nada de novo e é um filme aborrecido a partir, principalmente a meia hora final. É um filme longo demais, tem 2 horas. Então, quer dizer, apesar de eu concordar com as ideias do filme, eu não posso dizer que eu acho o filme um grande filme, não. Agora, a neodireita brasileira vai considerar um filme absurdamente comunista, porque ele se atreve a questionar o mito, que é um mito, do American Dream, do sonho americano. Enfim. E o último filme que eu vi no dia foi um documentário do Líbano sobre uma agência de empregadas domésticas, mostrando como é que existe uma fascinação da classe média libanesa por empregadas domésticas, mesmo porque elas representam um certo status. Mas é engraçado porque essa agência trata essas mulheres, essas garotas que são importadas de outros países, e aí vem a questão, porque elas são, que eu usei a palavra importadas, porque elas são tratadas como bens de consumo. Então elas são importadas da Finlândia, da Síria, das Filipinas, muitas vezes ilegalmente, e muito jovens, porque eles dizem que eles preferem, porque dá para moldar as meninas. Então é chocante você perceber como eles tratam realmente essas meninas. Olha, se não estiver satisfeito, pode devolver que a gente troca, como se fosse realmente um bem de consumo. Mas, enfim, é uma realidade que é chocante, mas o filme basicamente ilustra isso de uma maneira muito pobre cinematograficamente. Ele simplesmente bota a câmera numa dessas agências e filma o dia a dia dessas agências durante 67 minutos. Então aí vira quase que um reality show. A gente fica vendo os caras trabalhando e a gente descobre algumas coisas, como funciona, mas cinematograficamente é desinteressante. É isso. Foram esses os 5 filmes do 6º ou do 7º dia do Festival de Berlim. Um grande abraço, bons filmes.